Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia que pode virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Uma perspectiva sobre o sofrimento, inspirada no trabalho de Prema Alessandro Vaz, que nos diz que a dor, em vez de ser só algo para a gente evitar, pode ser, na verdade, uma das nossas maiores professoras. Vamos nessa? Ok, vamos começar com essa pergunta. E se a dor não for um erro, um defeito no sistema da vida? E se ela for, na verdade, uma mensagem? Uma mensagem importante? É uma pergunta que já mexe com a nossa reação mais automática, né? Porque, vamos combinar, a nossa visão padrão é essa. Quando algo ruim acontece, a gente logo pensa, por que eu? Que injustiça! O que eu fiz para merecer isso? É uma reação quase que instantânea e que nos coloca no centro de um ataque. Mas a perspectiva que a gente vai analisar aqui vira essa lógica de ponta cabeça. E se a dificuldade não for uma punição, mas um convite? Um convite da própria vida, sabe? Um chamado para a gente crescer, para expandir a nossa consciência, para despertar. E isso nos leva direto ao primeiro ponto, que é crucial. A raiz do sofrimento, segundo essa visão, não está na dor em si, no evento que aconteceu. Está em como a gente interpreta esse evento. A nossa perspectiva é a chave de tudo. É aqui que o jogo vira. Porque a proposta é que, se a gente conseguir mudar o ângulo pelo qual a gente olha para os desafios, a experiência inteira se transforma. Completamente. Essa pergunta, por que comigo? Ela ecoa na nossa mente, né? Ela nos coloca imediatamente no papel de vítima. É como se o universo tivesse algo pessoal contra a gente, uma conspiração só para nos fazer sofrer. Agora, olha a mágica de trocar uma única palavra, de comigo para mim. Essa pequena mudança nos tira do lugar de vítima e nos coloca num lugar de aprendiz. A pergunta deixa de ser sobre o porquê do sofrimento e passa a ser sobre qual é a lição, qual é o propósito. Mas, claro, a gente sabe que fazer essa mudança não é assim tão fácil. Existe uma resistência interna forte. E a fonte dessa resistência, como o material que a gente estudou aponta, é o que a gente chama de ego. E aqui, um ponto super importante. A gente não está falando de ego como sinônimo de arrogância. Pensa no ego como um segurança, um guarda-costas da nossa mente. A função dele é nos proteger. É aquela vozinha que fala para não arriscar, para ficar onde está seguro. Ele se agarra na nossa identidade e tem um pavor do que ele não conhece ou não pode controlar. E como ele age? Basicamente, ele odeia incerteza. Então, ele se agarra com unhas e dentes ao que é familiar, mesmo que esse familiar seja um emprego ruim ou um relacionamento que já acabou. Ele cria dependências e briga, ele luta contra o fluxo da vida, que é pura mudança. E esse jeito do ego operar nos leva a uma das distinções mais poderosas que existem para a gente se autoanalisar: a diferença entre apego e amor verdadeiro. A grande sacada aqui é a origem de cada um. O apego, ele nasce do medo, daquela sensação de que falta alguma coisa na gente. Por isso ele quer possuir, controlar e gera ansiedade. Já o amor verdadeiro, ele nasce da plenitude, de quando a gente se sente inteiro. Ele não quer preencher um buraco, ele quer compartilhar o que já transborda. Por isso ele liberta, traz paz. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito, né? A essência do amor de verdade é querer ver o outro livre, crescendo, voando, mesmo que seja para longe. A segurança não está em ter, mas em ser. Ok, então quando a gente entende esses mecanismos do ego e do apego, a nossa relação com a mudança pode ser, completamente transformada. Em vez de ver a mudança como uma inimiga, a gente pode começar a enxergá-la como uma aliada. Que metáfora linda, não é? A ideia de que a vida, quando percebe que a gente está meio estagnado, preso no que é seguro, mas ilimitante, ela vem e dá um empurrãozinho, um empurrão amoroso. E para que servem esses empurrões? Bom, eles nos forçam a sair da zona de conforto, claro, mas também servem para a gente descobrir uma força que nem sabia que tinha, para expandir a nossa visão de mundo e, lá no fundo, para nos lembrar de quem a gente é de verdade, na nossa essência. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Se a dor é um convite, se a resistência vem do ego, e se a mudança é um empurrão para a gente crescer, então a dor se revela como uma coisa muito, mas muito diferente do que a gente pensava. É isso, essa é a ideia central. A dor pode até ter uma aparência assustadora, mas se a gente tiver a coragem de parar para ouvir o que ela tem a dizer, ela se torna a nossa melhor professora no caminho de volta para casa, de volta para nós mesmos. E os presentes que essa mestra traz são bem concretos, viu? Aquele medo que paralisava vai se transformando em confiança na vida.
O apego, que tanto nos prendia, começa a perder a força. E tudo isso leva a um autoconhecimento que não é de livro, é vivido, é sentido na pele. E o que seria esse tal de despertar? Calma, não é nada de outro mundo, não é um evento mágico, com luzes e trompetas. É simplesmente essa mudança de percepção. É sair da visão pequena e medrosa do ego e começar a enxergar o filme todo. A conexão entre as coisas. No final das contas, a proposta não é construir um muro para se proteger das ondas da vida. Até porque isso é impossível, né? A sabedoria está em outra coisa, em aprender a surfar, em se mover com fluxo, com presença e com o coração aberto para aprender com cada onda. E para a gente fechar essa nossa análise, fica uma pergunta no ar, uma reflexão. Se toda dificuldade é um convite para a gente se reencontrar, que reencontro o desafio atual da sua vida pode estar propondo? O que essa situação está te convidando a redescobrir sobre a sua própria essência? Uma pergunta para levar com carinho e, quem sabe, explorar um pouquinho.